Hoje é com muito carinho nós recebemos a nossa irmãzinha Albertina, que tem um encontro aqui na Seja bem-vinda. Então, muito boa tarde para todos. Que a paz de Jesus possa irradiar em cada coração aqui presente, sejam encarnados ou desencarnados. É sempre uma alegria nós voltarmos nessa casa, então nós também agradecemos a oportunidade de trabalho, porque nós somos os primeiros necessitados, né? Que a primeira pessoa que ouve o que fala é a gente, né? O tema que nós vamos conversar essa noite é sobre a evangelização. E a gente assistiu alguns vídeos, estudamos algumas questões de outros livros, mas o que nos chamou mais atenção, que a gente achou bastante importante considerar, foi sobre uma palestra que foi feita no 4º Encontro Estadual da Federação Espírita de Goiás, que foi o 4º Encontro Estadual de Evangelização de Bebês e Crianças, que é uma questão nova, né, agora no movimento espírita, e o tema era Nova Era na Evangelização. Foi feita essa palestra pelo Haroldo Dutra Dias, que muitos de vocês talvez já conheçam, que ele já esteve aqui em Florianópolis várias vezes. Então ele ressaltou algumas questões que a gente achou deveras importante trazer para a gente conversar aqui. Uma das coisas que ele traz é uma fala de Francisco de Assis que tem tudo a ver. Então ele diz assim, que Francisco, quando já estava no final da sua encarnação, ele está se preparando já para ir para o plano espiritual, né? E ele fica cego. Então ele chama os seus colaboradores, os seus cooperadores na instituição franciscana e fala o seguinte para eles: preguem o Evangelho e, se for necessário, utilizem palavras. Preguem o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. Então vejam só que interessante essa fala, porque normalmente a gente associa o pregar só ao falar, né? E o que ele vem trazer é isso, e aí o Haroldo salienta que essa deve ser a tônica da evangelização, do processo de evangelizar, porque ele vem falar, Francisco, com essas palavras, ressaltar a questão do exemplo. Porque se a palavra convence, o exemplo arrasta. Porque ele traz dentro de si a prática, a vivência daquilo que se fala na teoria, né? Então, quando ele fala sobre isso, ele traz junto uma outra reflexão, que é de Emmanuel. Então, ele traz essa fala também de Emmanuel. Naquilo que diz respeito à educação, exemplificar é explicar. Exemplificar é explicar. Então, o Haroldo fala, né? Que achei muito interessante também trazer, porque isso é uma verdade que ele fala, né? Quando nós testemunhamos na nossa vida pessoal um conteúdo do Evangelho, quando a gente vivencia, né? Quem está presenciando o nosso testemunho de vivência percebe como uma explicação do Evangelho, uma prática, ou seja, tem um sentido de coerência naquilo que a gente defende e aquilo que a gente aplica. Né? É uma atitude coerente, não é uma atitude de, muitas vezes, hipocrisia que nós temos, porque ainda não conseguimos
aplicar o Evangelho na nossa vida. Então, a prática é explicação, né? Mas para a gente entender o sentido disso, a gente precisa entender o que é esse propósito, então, da evangelização. O que é trazer Jesus para a nossa vida? E claro que a gente vai lembrar, por exemplo, uma palestra pública como essa, ela é um processo de evangelização. E não tem como fazer uma evangelização sem que a própria criatura que está no exercício dessa exposição, se ela também não estivesse trabalhando nesse processo. Porque ao trazer uma exposição do Evangelho, nós estamos primeiramente fazendo esse exercício conosco mesmo, senão não teria sentido, né? E claro que não é fácil, mas é essa questão que nós precisamos entender, que trazer, e é isso que ele traz, né? Evangelizar, na essência, não é trazer todo um conjunto de conhecimentos intelectuais para a nossa vida. Porque se assim fosse, diz ele, a gente estaria muito ainda aquém do que é a proposta do Evangelho. E, claro, conhecer o Evangelho é fundamental, é imprescindível. Mas se a gente fica só nisso, a gente não está conhecendo o Evangelho ainda, porque a gente está apenas na sala de espera, diz ele assim, ele usa bem esse termo, que eu acho que mostra pra gente que ainda a gente não adentrou, então, dentro da proposta do Evangelho de Jesus mesmo. Que é ter o conhecimento, mas ainda aquilo não está interiorizado na criatura, né? Então nós, para ter esse conhecimento do Evangelho, e o evangelizar, então, aí já vamos entrar nessa questão, evangelizar não é trazer ou fazer a criatura virar anjo da noite para o dia, né? Não é isso, não é essa a proposta do Evangelho. Mas a proposta é se passar essa informação, que a gente possa dizer, ou viver isso gradativamente, paulatinamente na nossa vida. Porque ninguém vai vivenciar isso da noite para o dia. Mas não podemos deixar de entender que a evangelização é, na verdade, formar seres humanos. E a gente pensa que é o contrário, né? A gente pensa que é transformar as pessoas em anjos. E tem um processo muito diferente. Se a gente consegue entender essa essência do Evangelho de Jesus, que é trazer o espírito, ao espírito humano, essa humanidade que Jesus tinha. Que Jesus tinha. Então Jesus seria esse representante do homem novo que Paulo de Tarso vem dizer, né? Que não é o Cristo, que não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Quando ele tem toda essa transformação da vivência do verdadeiro sentido daquilo que Jesus vinha trazer para a vida dele, para a vida do ser humano, né? Então essa nova humanidade, essa nova proposta de ser humano ou deveria ser a tônica das evangelizações nas casas espíritas. E quando nós falamos de evangelização, não estamos falando só a evangelização da criança, mas principalmente, claro, da criança, porque ela vai ser o esteio e o futuro do Evangelho, né? Mas também de nós, né, seres já adultos, e também da criancinha bebê, né? Por que a gente vai entrar já nessa questão também? Então ele fala, o Haroldo, que o Kardec foi muito perspicaz, muito pegou a coisa assim, quando ele faz a pergunta para os espíritos, né, que quem era o modelo
guia e modelo da humanidade. E os Espíritos respondem em Jesus, né? Porque ele pega justamente essa questão do que era o projeto do ser. E esse projeto, esse modelo, né? Esse projeto que ele fala de ser humano, é um projeto longo e individual. Ou seja, cada um vai ter o seu processo de evangelização, de ser esse ser humano novo, né? Então, lembra Haroldo Dutra, que Francisco, quando fala que evangelize, preguem o evangelho. Se for preciso, usem palavras, né? Quando ele fala isso, ele deixa claro que a eficácia, então, de quem evangeliza precisa primeiramente fazer isso consigo mesmo. Porque não tem como eu querer pregar uma evangelização se eu não faço esse trabalho interior comigo mesmo, se eu não me transformo, se eu não busco essa transformação. Porque ele fala que evangelizar faz parte do processo de evangelização de cada um, de cada ser. E que a evangelização não é um produto pronto, tipo um pão que a gente faz e entrega para o outro. Estou entregando aqui o pãozinho pronto para o outro comer. A evangelização não é isso, um produto acabado. Mas é um processo em que a gente integra. E quando ele fala que a gente integra, não é entregar, né? Mas é uma interação que existe entre aquele que se pretende ser evangelizador com aquele que vai receber a evangelização. Há um processo de interação que faz com que essas pessoas tenham uma interligação pelas necessidades que ambas têm de vivenciar o amor, de vivenciar a compreensão, de vivenciar a sabedoria desse homem humano, desse ser humano novo, que é a proposta, então, da evangelização. E tem algumas características na evangelização que ele chama a atenção, e por isso que a gente quer trazer. E a primeira delas é que não há fronteira entre a teoria e a prática. Ou seja, se isso está acontecendo, a evangelização não está tendo a coerência no processo que ela tem que ter. Não se está evangelizando. É uma coisa só. Ao mesmo tempo que eu aprendo, vivendo, eu vivo aprendendo. Ou seja, no início, para começar a história, nem o evangelizador vai escolher os evangelizantes que vêm para ele. Porque quando ele vai evangelizar, as crianças chegam nas situações que elas estão, né? Ou a mesma coisa quando numa exposição nós estamos aqui, quem chega do jeito que ninguém escolhe, né? Então eu não vou escolher para quem eu vou falar, por exemplo, né? Porque eu estou nesse papel aqui agora. As pessoas chegam com as suas necessidades, eu tenho as minhas necessidades também, e nós vamos trocando vibrações, nós vamos trocando informações, e nós vamos dialogando, e nós vamos sentindo. Vocês aí, eu aqui. E nessa troca energética, há um processo que eu recebo de intuição, mas também vocês também recebem, vocês estão me alimentando e nós estamos nos ajudando mutuamente. Essa questão, então, ele chama, uma das características da evangelização é essa questão da teoria e prática. Mas, não dá para explicar muito bem assim, né? Porque eu não estou sendo clara também o suficiente.
E é justamente nisso que ele puxa esses passos fundamentais do que é uma evangelização verdadeira com Cristo, com a genuidade e a pureza do que ele vem trazer. E aí ele traz exemplos de alguns livros do André Luiz, que eu não vou lembrar os nomes agora, mas que eu vou deixar o título da palestra, depois vocês vão buscar na internet, porque é maravilhosa essa exposição dele. Ele fala que ele vai trazer dentro desses passos fundamentais da evangelização do Cristo, que é levar o Cristo para o outro, significa que através de mim eu vou vivenciar e só vai ter sentido para vocês se realmente eu for uma pessoa que tiver transmitido aquilo que verdadeiramente está acontecendo comigo. Se eu não consigo fazer isso, eu não estou evangelizando. Né? E como nós todos temos as nossas deficiências, então é um esforço mútuo, né, para a gente fazer isso. Quando ele diz da questão de alguns passos fundamentais, ele se refere primeiro ao cultivo diário nosso das boas vibrações. Ou seja, buscar conexão com Cristo. Buscar esse sentimento que nos liga a Ele. E isso aí, se nós vamos evangelizar com o Cristo, eu não vou levar o que é meu. Eu vou levar aquilo que Ele traz e que ao entender o que Ele me traz, eu me transformo e é isso que vai ter o sentido na evangelização para o outro. É a coerência da atitude do evangelizador na proposta que ele leva. Então, esse hábito de se abastecer de boas vibrações precisa ser cultivado na nossa vida. Que nós podemos fazer através de uma leitura edificante, de uma prece, de tentar manter os nossos pensamentos equilibrados, cultivando bons pensamentos, portanto, e esse pensamento entender, dentro desse conceito amplo que André Luiz nos traz, o pensamento como sendo matéria, que é uma produção que a alma faz, que ela cria, né? O pensamento é algo que contém as ideias, conscientes e inconscientes, e também as emoções, conscientes ou inconscientes. Então, nesse sentido amplo de pensamento, né? Que tem, e aí ele fala de dois elementos fundamentais, que é força e é força de gravidade. Que ele atrai pelos bons pensamentos, como atrai também se eu tenho vibração de mau pensamento, também vai atrair. Né? Então, que eu preciso entender como é que circula esse meu pensamento. Porque pensar mal é até possível, pelo grau de imperfeição que nós temos. Agora, não termos a consciência que esse pensamento está desequilibrado é que vai ser o nosso problema. Então, nós precisamos ter a compreensão que o pensamento gera um campo energético, que esse campo energético nos envolve o outro, envolve o ambiente, onde eu estou, né? Então, essa compreensão, quem quer evangelizar com o Cristo precisa criar isso, precisa criar essa conexão. Porque são esses recursos que nós vamos desenvolver e ao nos conectar com a espiritualidade maior, com o Cristo, nós estamos provendo, né, os recursos indispensáveis à tarefa que a gente está se propondo, que é evangelizar, primeiramente a nós mesmos, né? Então, cuidar do sentimento, cuidar dos pensamentos, atentos à nossa conduta de vida.
atentos à nossa conduta, porque errar é até comum, normal, em espíritos da envergadura nossa, na imperfeição, né? Mas não perceber o erro é muito sério. Nós estamos em processos que nós podemos compreender melhor isso, para mudar, né? Então, a outra questão que o Haroldo traz, e aí onde eu estava falando então do exemplo que ele traz do André Luiz, que ele conta que uma mulher se torna obsessora da nova esposa, que ela desencarna, e o marido casa de novo. E aí ela se torna obsessora da nova esposa dele, porque ela não aceita esse processo. E o sofrimento está muito grande, porque ela obsedia de tal forma a nova esposa que ela adoece. E está em processos graves, para quase correndo risco do desencarne. Então é chamado um espírito para auxiliar nesse processo daquela obsessora, né? E chama a mentora chama-se Clara, se não me engano. Então, quando ela entra, então o André Luiz está acompanhando ali, se não me engano é o Clarencio, que é o instrutor espiritual, e aí quando chega o momento dela entrar em contato com aquela mulher que está obsediando, primeira coisa que ela faz, ela silencia, e André observa que ela tem uma atitude, tipo um processo de empatia tão grande com a obsediada, a obsessora, melhor dizendo, que no silêncio dela, André Luiz percebe que lágrimas correm como se ela tivesse sentindo realmente aquilo que a mulher está sentindo ao obsediar. E André Luiz, inclusive, nos seus apontamentos, diz que é como se ela tivesse passado por aquela experiência e entendesse perfeitamente o que a outra está fazendo, né? Obsediando a nova esposa do marido, como se ela estivesse passando, a sensação que o André teve foi como se ela entendesse muito como se ela tivesse passado por aquela experiência, né? Então ela estava num processo de compaixão daquele ser. Então ela silencia e como se ela estivesse fazendo, e provavelmente estava fazendo uma prece, e aí André percebe, e o Clarencio, que do campo mental da Clara, a mentora, saem várias faixas de luz, como um arco-íris, várias cores assim, e as energias também provocam uma emoção em André que ele não consegue explicar, e aí ele vai até para Clarencio para entender se Clarencio podia explicar o que estava acontecendo. E o Clarencio diz para ele que seres como a mentora, a Clara, emitem determinados pensamentos, né? Esses pensamentos têm ideias, têm sentimentos, então tem todo um colorido musical que nós, querendo dizer que o André e ele ainda não estariam à altura de compreender o que estava de projeção daquele campo mental, mas que toca a obsessora, né? Por esse equilíbrio de postura que ela teve na oração, ela se conectou com Jesus, né? Se conectou com os espíritos de luz. Então ele responde assim para André: só os espíritos com perfeita sintonia conseguem compreender. E aí ele quer dizer o André, e aí o Haroldo chama a atenção para isso, né? Que é a sintonia nesse campo de vibração que é uma das bases da evangelização, porque é a vibração que toca a outra alma. Aquele sentimento sensibiliza aquela alma. E isso é a forma mais
verdadeira no sentido de Jesus para tocar aquela alma, né? Então, o campo mental energético só ilumina o outro se tem na sua base a exemplificação. Ou seja, a Clara tinha vivência daquilo, do verdadeiro amor. Ela tinha a prática do Evangelho no proceder dela, na vida cotidiana dela, né? Então, ela compreendia a dor da obsessora e buscou um caminho diferente para poder chegar naquela criatura, porque não adiantava falar com ela. Só pelo verbo, pela fala. Então, essa compreensão a gente precisa ter. E por isso que ele diz que nós precisamos nos preocupar com essas questões para a gente saber adequadamente fazer a educação da alma, que começa a partir de si mesmo. Então, por isso que às vezes a gente vê nas nossas próprias famílias, ou quando a gente vai passear num shopping, né? Quantas vezes a gente vê crianças com atitudes de birra e berra com a mãe, e a mãe, ou o pai, né, ou o educador que está ali, quer usar o mesmo artifício de gritar e berrar com a criança para que ela obedeça, né? Então, muitas vezes, os pais, por vergonha até, né, porque não conseguem ter o domínio da situação, então, quer usar de determinados procedimentos, nós fazemos ainda isso, né? Que não são os mais adequados, porque a gente não tem esse feeling, né? De procedimento comportamental com os nossos próprios filhos e na nossa própria vida. Que a gente quer ainda dominar o outro, convencer o outro, quando nós precisamos sensibilizar o outro. Ou seja, buscar outros tipos de abordagem com a alma. Porque muitas vezes os nossos evangelizandos, os nossos filhos, ou aquele que está lá para receber a educação, ele pode ser intelectualmente muito mais desenvolvido que aquele próprio pai, aquela própria mãe. Mas ele precisa de orientação no sentimento. E é isso que o pai e a mãe precisam resgatar, né? Ter esse olhar, ter essa sensibilidade para sentir o que aquela criança precisa. Ou aquele que vem no encontro de evangelização da casa espírita sentir qual a necessidade real daquela criança. Porque não é, às vezes, como a maioria queremos fazer, obrigar uma atitude que ele não está naquela consciência dele ainda no entendimento. Então nós temos que utilizar outros métodos. E esses métodos não podem ser a nossa forma de pensar. Nós estamos evangelizando, trazer Jesus para dentro de nós. Então primeiro nós vamos ter que entender isso que está acontecendo conosco para poder abordar a outra pessoa que ali está. Portanto, há uma necessidade de entender para que a gente evangeliza, para que a gente educa. Eu tenho essa resposta para mim? Eu tenho entendimento do que é o processo genuíno da evangelização com Jesus? Eu tenho essa clareza para mim, né? Então, para que a gente evangeliza? Para quê? E isso que ele fala aqui, também naquele livro, Na Seara do Bem, que eu esqueci o nome do autor, é um livro fininho que também é de um espírito que trabalhava numa casa espírita, né? Ele desencarna e depois no processo dele espiritual, ele pede para vir à casa espírita onde ele trabalhava, que ele queria ver como é que era o processo da retaguarda espiritual quando aconteciam os trabalhos naquela casa espírita com os encarnados. Ele queria saber como é que é o processo no plano espiritual, né? Por exemplo, aqui, a retaguarda, o que está acontecendo aqui enquanto essa exposição está sendo feita? Como que é os evangelizadores que estão aqui dando evangelização para as crianças? Quem são os orientadores desse evangelizador? Quem são os instrutores espirituais? No expositor que está aqui,
quem é o mentor espiritual e como ele atua. Então, ele queria entender como é que funcionava isso, né? Então, aí mostra no processo da evangelização, por exemplo, que é aqui o que ele diz, que muitas vezes a criança, ao receber as instruções na evangelização, que às vezes ela não está querendo nada com nada, mas aquilo que fica de informação para a vida dela, mesmo aquele processo às vezes ali pequeno, de 1 hora, 1h30 de encontro, que pode amanhã depois lá fora, quando ele não tenha um comportamento sadio, um comportamento saudável, que ele vai para um caminho que não é o dos melhores, muitas vezes, quando ele vai agir no mal, é como se viesse uma lembrança daquelas orientações que ele recebeu e ele fica, como é que a gente fala? Ele fica na dúvida e muitas vezes não exerce o erro porque ele lembra da instrução, da orientação, né? E aqui o Haroldo diz isso, que a meta, o porquê, não é porque, para que se evangelizar, é dar ao Espírito provisão de recursos espirituais, para quando ele atravessar situações evolutivas difíceis, ele saber ter conteúdo, mas de vivência, né? Conteúdo de vivência para mudar e não se entregar, superar o obstáculo da vida dele, né? Então, a doutrina espírita principalmente vem nos esclarecer que nem todas as crenças religiosas têm isso, é trazer-nos essa informação que somos espíritos imortais. Então, por trás daquele corpinho de 4 anos, aquele corpinho de bebê que está ali para evangelizar, existe um espírito imortal. Que, portanto, que nós precisamos ter esse entendimento. Quando se vai preparar, por exemplo, materialmente uma sala de evangelização com criancinha pequena como esses bebês, né? Que por trás daquela preparação material, onde tem um tapetinho ali que eles põem no chão, tem figurinha, bichinho para chamar a atenção da criança, muito mais existe por trás dessa preparação material, né? Que são, o que é que existe ali? É a emanação espiritual, que a preparação que aqueles evangelizadores estão fazendo e que fizeram o encontro daquela aula, que planejaram aquele encontro, né? Então, é essa presença vibracional que vai tocar. E muitas vezes a gente pensa que não, né? Ah, mas para que fazer uma prece para um bebê, para preparar uma... Você não vai entender nada, ou mesmo uma criancinha de 4, 5 anos que a gente está, né, no quarto, que começa a orar com ele, mas para que ele não entende? Entende. Porque essa vibração de amor, essa emanação dos bons pensamentos, das boas vibrações que vai tocar na experiência real daquela criança. É isso que vai ser necessário para que ele vai ter a experiência de estar sendo banhado pelas energias. E isso vai ficar. Porque quando nós viemos na casa espírita, a gente também sente isso, não é? Então a gente sabe se expressar. O bebê, por enquanto, não sabe expressar, porque o corpo não está com os implementos todos desenvolvidos, os órgãos todos desenvolvidos para expressar. Mas a gente não pode esquecer que ele traz toda uma bagagem de outras encarnações. E ele vai saber absorver isso. E quando tiver os órgãos desenvolvidos, vai saber processar, né? Então, a gente precisa entender o que é essa evangelização e repensar, enquanto pais, enquanto educadores que somos, os nossos processos pedagógicos de ensino. A gente tem que olhar isso, ver os nossos instrumentos e esses propósitos na educação. Se a gente tem essa clareza, né, que o que está se buscando com evangelizar, com educar, porque na verdade nós temos que buscar
E aí ele reflete bem sobre isso, né? Buscar seres humanos que saibam viver as suas situações de acordo com as suas experiências evolutivas, mas como modelo, Jesus. Buscar seres humanos que tenham essa proposta de desenvoltura, seguir esse modelo que é Jesus. Todos podemos, né? Então, se não dá pra gente seguir 100% Jesus, porque nós não estamos ainda com o potencial desenvolvido para isso, mas que seja os 30%, que seja 20%, mas que a gente se muna desses recursos espirituais, porque é isso que vai nos dar a condição para realmente sermos seres melhores, com vibrações dentro do propósito do Cristo, que é a nossa evangelização. Ou seja, entender que muitas vezes não precisa de palavras, não. Basta atitudes. Atitudes de amor, de compaixão, de como eu procedo. Muitas vezes na frente do meu filho, quando chega alguém na minha porta pedindo um pão, pedindo uma roupa, como é que eu reajo com isso? Como é o meu procedimento? Eu esculacho, eu atendo, o que eu faço, né? Então, isso, meus irmãos, por isso que assim, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo, porque como eu tenho as minhas deficiências, nem sempre eu consigo expressar aquilo que eu acho de lindo na proposta para a gente viver, né? E o Haroldo, ele tem uma expressão muito fácil de se entender. Ele usa palavras simples, com profundidade de ensinamento, assim. E que nós podemos aproveitar e beber dessas informações para a nossa própria vida, né? A gente não precisa estar pregando para os outros, a gente tem que pregar para a nossa própria vida. Porque é isso que vai nos auxiliar na verdadeira entrega do trabalho educativo, primeiramente de nós mesmos. Então, que Jesus possa nos auxiliar cada vez mais nas nossas mudanças interiores e que nós saibamos aproveitar todos os convites que a vida nos traz e todo dia a vida nos traz. Que sejam processos de despertamento de evangelho na nossa vida. Que Jesus nos abençoe.